Você já se disse por que alguns alimentos são irresistíveis, mesmo quando sabemos que não são saudáveis? Hoje, vamos desvendar os segredos da indústria alimentícia que cria produtos feitos para viciar você. Descubra como técnicas de marketing, moléculas químicas e design de produtos estão moldando seus hábitos alimentares sem que você perceba. Se você está intrigado para saber mais, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Fique comigo até o final deste vídeo e aprenda a identificar esses truques no seu dia a dia, tomando decisões mais conscientes e saudáveis. Você está pronto para entender o que está por trás dos lanches que não consegue parar de comer? Então, não saia daí e descubra como esses alimentos viciantes impactam a sua vida. Você sabia que a indústria do tabaco não parou no cigarro? Pois é, os mesmos cérebros por trás da criação de um dos produtos mais viciantes da história perceberam que poderiam aplicar suas estratégias em outro setor: a comida. Fatos incríveis revelaram que, quando as restrições sobre empresas, o cigarro foram forçadas, essas precisaram diversificar seus negócios. E adivinha só? Elas mergulharam de cabeça na indústria alimentícia. Mas não foi apenas uma entrada discreta, foi uma revolução. Usando o conhecimento profundo sobre como criar dependência, ajudaremos a desenvolver alimentos que acionam os mesmos gatilhos diretos que o cigarro. Parece absurdo, mas a ciência confirma que certos alimentos são específicos para serem impossíveis de resistir. Os alimentos ultraprocessados que hoje se encontram nas prateleiras não são apenas convenientes, são projetados para manipular nosso cérebro. A indústria do tabaco já sabia que a combinação de certos ingredientes poderia criar uma experiência viciante. E eles aplicaram essa lógica no desenvolvimento de alimentos hiperpalatáveis, aqueles que combinam açúcar, gordura e sal na medida exata para acionar o sistema de recompensa do cérebro. Não é coincidência que aquele pacote de biscoitos, o salgadinho crocante ou até mesmo o molho industrializado faça você querer mais e mais. Fatos curiosos mostram que muitas das fórmulas desses alimentos passaram por testes semelhantes aos cigarros, buscando maximizar o prazer imediato e reduzir a saciedade. E o mais surpreendente, o que antes era apenas uma teoria, agora está documentada. Relatórios internos de grandes empresas revelam que a transição da indústria do tabaco para a alimentação foi uma estratégia estratégica. Curiosidades como isso nos faz pensar: será que estamos realmente escolhendo o que comemos ou estamos sendo manipulados? A resposta pode estar nos bastidores das aquisições bilionárias que moldaram o mercado de alimentos. Grandes marcas que conhecemos hoje foram compradas por essas corporações e passaram por reformulações para aumentar o consumo. Mas afinal, quais são essas marcas? E como essa mudança afetou nossa alimentação sem que percebêssemos? Estudos revelaram que em determinado momento, as mesmas empresas que lucravam com cigarros perceberam que havia um mercado ainda mais lucrativo: a comida. E não qualquer comida, mas alimentos ultraprocessados, desenvolvidos para serem irresistíveis. A Philip Morris, conhecida pela Marlboro, não apenas entrou nesse setor. Ela comprou a Kraft e a General Foods, duas gigantes da alimentação. De repente, o mesmo grupo que entendeu como prender um fumante ao cigarro começou a aplicar esse conhecimento na produção de alimentos. Coincidência? Nem um pouco. A meta era simples: transformar produtos comuns em verdadeiras armadilhas de consumo. O que poucas pessoas sabem é que essas aquisições não foram apenas sobre negócios, mas sobre ciência.
Com laboratórios sofisticados e décadas de experiência em manipulação sensorial, essas empresas reformularam receitas, ajustando quantidades de açúcar, gordura e sal, para maximizar a resposta do cérebro. Fatos curiosos mostram que técnicas usadas para criar a dependência do cigarro foram replicadas para garantir que um simples biscoito recheado fosse difícil de parar de comer. Pegue um pacote de qualquer lanche famoso e tente comer apenas um. Boa sorte! A intenção nunca foi alimentar, mas sim fazer o consumidor voltar sempre. E se você acha que isso aconteceu no passado e ficou por lá, pense de novo. Empresas como a R.J. Reynolds, outra gigante do tabaco, seguiram pelo mesmo caminho, adquirindo a Nabisco. De repente, marcas como Oreo e Ritz passaram a fazer parte de um império que antes lucrava com cigarros. Você sabia que muitas dessas aquisições moldaram a indústria alimentícia, como acontecia? A diferença entre um cigarro e um biscoito ultraprocessado pode parecer enorme, mas na lógica dessas corporações, ambos são produtos projetados para manter o consumidor fiel. Mas como exatamente esses alimentos ativam nosso cérebro de forma tão poderosa? A resposta está na ciência dos alimentos hiperpalatáveis. Você sabia que certos alimentos são específicos para você perder o controle? Não é exagero. A ciência prova que a combinação de açúcar, sal e gordura ativa o cérebro de maneira muito parecida com drogas e cigarros. Fatos incríveis revelaram que esses ingredientes acionam o sistema de recompensa e liberam dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido na sensação de prazer e vício. Em outras palavras, aquela batata frita crocante ou o chocolate derretendo na boca não são apenas gostosos. Eles foram cuidadosamente formulados para criar desejo e te fazer querer mais. Não é só fome, é um condicionamento cerebral. Fatos curiosos mostram que as grandes empresas de alimentos fazem testes rigorosos para encontrar uma zona de felicidade, um ponto exato onde o sabor do produto atinge seu potencial máximo de prazer. Já consertei como um salgadinho, nunca é muito salgado nem muito doce, mas parece perfeitamente equilibrado. Isso não acontece por acaso. Estudos comprovam que, quando um alimento atinge essa mistura perfeita de ingredientes, o cérebro responde como se tivesse recebido uma recompensa valiosa. O problema? Quanto mais consumimos esses alimentos hiperpalatáveis, menos satisfação eles trazem, criando um ciclo viciante semelhante ao do cigarro. E se você achar que pode escapar desse efeito, pense de novo. Os ultraprocessados são específicos para serem consumidos rapidamente, sem esforço, incentivando o exagero. Você sabia que até a textura dos alimentos é adequada para evitar a saciedade? Produtos que derretem na boca, como sorvetes e salgadinhos, enganam o cérebro, impedindo que ele perceba a quantidade real de calorias ingeridas. O resultado? Você vê muito mais do que deveria sem nem perceber. Mas o que acontece quando esse tipo de alimentação se torna um hábito? A resposta é que esses produtos não têm impacto na saúde pública e os números são alarmantes. Você não vai acreditar que as táticas utilizadas para fazer gerações se viciar em cigarros foram adaptadas para alimentos. Fatos mostram que, assim como os cigarros tinham mascotes, jingles e embalagens coloridas para atrair novos consumidores desde cedo, a indústria de alimentos aplicou essas estratégias para fisgar as crianças. Um exemplo clássico foi o uso de personagens carismáticos como o tigre dos sucrilhos, o palhaço do McDonald's e o coelho do achocolatado. O objetivo? Criar relações emocionais positivas desde a infância, garantindo que esses alimentos se tornem parte da rotina e, claro, do desejo constante. Mas não parou por aí.
Fatos curiosos revelaram que programas de fidelidade, brindes e campanhas publicitárias foram estruturados para criar hábitos duradouros. Nos anos 90, os cigarros vinham com brindes e adesivos que incentivavam a lealdade ao produto, algo que também acontecia nos alimentos. Quem não se lembra dos brindes irresistíveis dentro de caixas de cereais ou das promoções de fast food que davam brinquedos exclusivos? Essas táticas não apenas aumentaram o consumo imediatamente, mas também criaram um vínculo emocional, fazendo com que a criança crescesse considerando esses produtos uma parte essencial da vida. E o impacto dessa estratégia, ele vai muito além da infância. Estudos mostram que as pessoas que expõem esses alimentos desde cedo desenvolvem uma preferência por sabores mais doces, salgados e gordurosos, dificultando a acessibilidade de alimentos naturais. Você sabia que muitos desses hábitos alimentares moldados na infância permanecem na vida adulta? O resultado disso pode ser visto em números crescentes de obesidade infantil e doenças associadas ao consumo excessivo de ultraprocessados. Mas a questão não é apenas individual, é um problema de saúde pública, e os impactos já começaram a aparecer nas estatísticas. Você está desvendando como examinar rótulos e optar por alimentos naturais, questionando o marketing e ajustando hábitos para um futuro mais saudável. Agora que você conhece os truques da indústria, a escolha é sua. Vai continuar caindo na armadilha dos ultraprocessados? Ou vai ler os rótulos e mudar seus hábitos? Troque os industrializados por naturais, questione o marketing e sinta a diferença em sua saúde. E aí, consegue passar um dia inteiro sem esses produtos? Experimente e veja como sua energia e humor melhoram. Se essa verdade te impactou, compartilhe e inscreva-se para mais revelações que a indústria não quer que você conheça.